versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. A palavra do Senhor está dizendo para nós aqui, amados, sobre a ira de Deus. Eu creio que você já ouviu falar sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a ternura de Deus, a fidelidade de Deus, enfim, são atributos de Deus. Mas a ira também é um atributo de Deus. Nós temos um Deus que às vezes fica irado. E quando é que Deus fica irado? E nós vimos aqui, irmãos, que Deus já ficou irado muitas vezes na Bíblia. No dilúvio, Ele ficou irado por causa do pecado. O pecado trouxe o dilúvio, trouxe a morte. Está em Gênesis capítulo 6. Capítulo também 19, Deus ficou irado com Sodoma e Gomorra. Destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Em Êxodo capítulo 6, Deus ficou irado com o povo do Egito, com o faraó. Deus mandou as pragas do Egito. Deus matou os primogênitos. Deus manifestou a sua ira no céu. E no capítulo 1 de Romanos, nós estamos aqui vendo mais uma vez a ira de Deus. E o capítulo 1 de Romanos, quando nós expomos o texto, nós aprendemos que 4 coisas deixam Deus irado. Nós temos um Deus que fica irado contra o diabo, o pecado, o mundo, a carne. Nós temos um Deus irado quando o diabo toca em nós. Deus fica irado. E esse texto, irmãos, de acordo com o seu contexto, em primeiro lugar, o versículo número versículo 18 fala o seguinte: homens que detêm a verdade pela injustiça. Nós vimos aqui, irmãos, os motivos por que Deus fica irado. O primeiro motivo é quando as pessoas desprezam as verdades de Deus. A palavra do Senhor diz assim: homens que detêm a verdade pela injustiça. Pessoas que desprezam a Bíblia, desprezam a palavra de Deus, desprezam os ensinamentos de Deus. Eles fazem tudo que a Bíblia condena. Eles fazem filmes que condenam as coisas de Deus. Eles fazem livros, eles fazem músicas, programas de televisão, tudo para ridicularizar Deus e a sua palavra. Fazem chacota, perseguição, abominação, ensinamentos antibíblicos. Tudo que as pessoas fazem, que a palavra de Deus não abençoa, Deus fica irado. Deus fala o seguinte: eu tenho me revelado na palavra, eu tenho abençoado as pessoas, e tem muita gente que faz de tudo para que a minha palavra, para que meu ensinamento, para que minhas verdades, elas não se propaguem. São barradores das bênçãos, são assassinos de sonhos, são pessoas que estão massacrando a minha mensagem de libertação, de cura, de edificação, de salvação, de libertação. Esse é o primeiro motivo que faz com que Deus fique irado. O segundo motivo é quando as pessoas não apenas desprezam a palavra de Deus, mas quando as pessoas desprezam o próprio Deus. Está lá no verso 19 e 20 do capítulo 1 de Romanos. Fala que Deus se manifestou, os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas.
Então Deus está dizendo aqui, ó, os meus ensinamentos estão sendo desprezados, estão sendo barrados, amordaçados. As pessoas estão evitando que a minha palavra se propague, estão ensinando coisas que eu abomino, coisas que eu rejeito, coisas que não me agradam. Agora as pessoas, eles estão desprezando Deus, quando Deus se revela na sua palavra, Deus se revela através do Espírito Santo, da igreja, dos seus mensageiros, da natureza, e Deus fala o seguinte: tais homens são indesculpáveis. Deus fica irado quando Ele é desprezado, quando Ele se manifesta, quando Ele se revela, quando Ele estende a mão e Ele é rejeitado, quando Ele morre na cruz, quando Ele se manifesta e as pessoas rejeitam a cruz, rejeitam Deus, rejeitam a palavra, rejeitam tudo. E Deus fala: tais homens são indesculpáveis. Em terceiro lugar, está no versículo de número 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. São pessoas que sabem da existência de Deus, mas não querem nada com Deus. Então eles desprezam a palavra de Deus, eles desprezam Deus, e agora eles desprezam de uma forma assim: eu não quero mudança de vida. Deus existe, eu não quero nem saber. Deus existe, eu não estou nem aí para Ele. Eu não quero nascer de novo, eu não quero transformação, eu não quero a bênção de Deus. Se Deus existe, Ele para lá e eu para cá, e eu não quero nem saber. Deus fica irado, quando as pessoas desprezam a Deus, pessoas desprezam a palavra dEle, e pessoas não têm dado graças, não glorificam a Deus pelo que Ele faz, não reconhecem nada que Ele faz pelos homens. Deus tem abençoado, Deus tem dado o plano da salvação, Deus tem estendido a mão, e as pessoas não estão nem aí. Então Romanos 1 foi escrito sobre a ira de Deus, mas em primeiro lugar, o texto fala porque Deus fica irado. Deus faz tudo pelo homem, e o homem rejeita. Manda Jesus, o Espírito Santo, tudo, o homem rejeita. Deus se manifesta na natureza, o homem rejeita, o homem persegue, o homem de uma forma assim, com desdém, abominação, chacota, perseguição. Eles ficam completamente contra Deus. Mas o quarto motivo que faz com que Deus fique irado, de acordo com o capítulo 1 de Romanos, é que no versículo 23, olha o que Deus fala: eles mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Deus está falando aqui o seguinte: eu fico irado quando as pessoas me trocam por um pedaço de pau, pela pirâmide, pelos santos, animais, deuses, coisas, objetos, pessoas e projetos. Deus, as pessoas não estão adorando a Deus, há uma idolatria. Então quando existe idolatria, Deus fica irado. As pessoas trocam Deus por qualquer coisa, um gesso, uma pirâmide, um santinho, qualquer coisa vira Deus, um pedaço de pau, objetos. Tem gente que adoram pessoas. Teve uma certa vez eu via pessoas adorando um pastor, eu falei: Deus me livre. Adorando projetos, adorando visões, adorando as coisas que Deus faz. Idolatria é tudo aquilo que te impede de obedecer a Deus. E a palavra do Senhor nos fala, meus amados, quando nós desprezamos a verdade de Deus, quando rejeitamos a Deus, quando nós não glorificamos, nem reconhecemos o que Ele faz, e quando nós preferimos a idolatria, Deus fica irado. Deus fica irado, e com razão, irmãos. Não é à toa que Deus fica irado. Agora, o segundo ponto da mensagem: a consequência da ira de Deus. Quando Deus fica irado, as pessoas desprezando a sua palavra, desprezando a sua pessoa, desprezando os seus feitos, trocando por um pedaço de pau, o que Deus faz? No capítulo 1 de Romanos,
Eu quero repetir aqui 3 versículos, é o 24, é o 26 e o 28, fala assim: Deus os entregou Deus, o próprio Deus os entregou. A consequência da ira de Deus é que Deus tira a mão, Deus entrega o homem para si mesmo. É maldição quando Deus entrega você para você mesmo. Agora, só que tem um detalhe: quando Deus tira a mão, quando Deus deixa o homem ao seu bel prazer, guiado pelo seu próprio entendimento, guiado pela sua própria mente, guiado pelo seu próprio coração, a Bíblia diz que no verso 29 em diante, aquela pessoa a qual Deus tirou a mão, se torna um alvo, se torna alvo de Satanás, uma presa fácil nas mãos do diabo. Quando Deus tira a mão, Satanás coloca as patas, o diabo toma conta. E o capítulo 1 de Romanos fala agora das consequências na vida de uma pessoa que Deus tirou a mão, que Deus ficou irado, que Deus entregou. A primeira coisa que acontece, eu não quero mencionar em forma de importância, mas eu quero falar aqui algumas coisas que acontecem quando Deus fica irado, as consequências na vida de uma pessoa que Deus tira a mão, que Deus entrega, que Deus deixa de lado. Na verdade, não foi Deus que deixou de lado, a pessoa rejeitou, a pessoa desprezou, a pessoa abriu mão, a pessoa fez abominação, idolatria, rejeitou Deus, rejeitou a cruz, rejeitou a palavra, rejeitou a obra de Deus e o próprio Deus. Aí Deus tira a mão. Sabe o que acontece? Depois você vai ler em casa Romanos 1, e eu quero colocar aqui algumas coisas como consequências quando Deus tira a mão da cabeça de uma pessoa. Versículo 26 em diante fala assim: por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, contrária à natureza, semelhantemente os homens também. Meus irmãos, quando Deus tira a mão, o homossexualismo vem, o lesbianismo, a promiscuidade, a sujeira, homem com homem, mulher com mulher, que nojeira, que maldição. Homossexualismo é a ira de Deus, é resultado de uma pessoa que rejeitou Deus, rejeitou a palavra, rejeitou o Senhor. Pessoas que rejeitaram a cruz, rejeitaram tudo. E tem pessoa que acha que homossexualismo é natural, é o gene do capeta, é o gene da maldição, é o gene da ira de Deus, irmãos. Homem gostar de homem, mulher gostar de mulher. Não apenas isso, aí você fala, mas a ira de Deus é só homossexualismo? Não, a ira de Deus, o texto começa a dizer assim: injustiça. O homem não se torna apenas um homem promíscuo, um homem irracional, mas uma pessoa com corrupção, desonestidade, fraude, mentira, engano. No Brasil a gente vê como é difícil fazer um negócio com uma pessoa hoje. As pessoas são maldosas, as pessoas são mentirosas, eles querem levar vantagem em tudo. Então a corrupção é fruto, é uma consequência de uma pessoa sem Deus. Em terceiro lugar, malícia. Malícia é a relação sexual ilícita de adultério, fornicação, sexo antes do casamento e traição conjugal, sexo com parente, com animais, relação sexual com homem ou mulher divorciada. É isso que acontece quando Deus tira a mão. Quando Deus tira a mão de uma pessoa, a pessoa fica oprimida, a imagem de Satanás é formada no coração, na vida da pessoa. Uma pessoa desonesta, afeminada, uma pessoa cheia de malícia. Quarto lugar, avareza, uma pessoa cheia de ganância, uma atitude extremamente materialista, maldade,
desejo de prejudicar o outro, inveja, alegria pela derrota do outro e tristeza pela alegria do outro, ódio contra alguém que é superior, inveja, malícia, avareza, homicídio, morte, violência, contenda, briga, dolo, astúcia, falsificação, engano, sedução, ilusão. É isso que a palavra de Deus ensina. A ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. E quando eu me deparo com esse texto, eu falo, meu Deus, como as pessoas rejeitaram o único remédio, rejeitaram a única solução. É por isso que o mundo vai de mal a pior, a falta de Deus, a falta de Jesus, do Espírito Santo, muita religiosidade, pouca vida. Deus tira a mão, a pessoa se entrega à religiosidade, à idolatria, feitiçaria, contenda, briga, malignidade. Malignidade é depravação do coração, um coração maligno, oprimido pelo inferno, a imagem de Satanás no coração. Quando Deus tira a mão, difamação, calúnia, pessoas que atacam o caráter de alguém, procurando armar um escândalo qualquer, tudo com interesse de destruição, pessoas que odeiam a Deus. Está tudo aí na Bíblia, a partir do verso 27, capítulo 1 de Romanos. Pessoas que odeiam a Deus, odeiam homens de Deus, odeiam a igreja, eles odeiam coisas que glorificam o Senhor. Essa reunião aqui, pessoas que estão fora da bênção, eles odeiam essa reunião, assim como o diabo odeia a igreja do Senhor Jesus. Insolência, insolência é orgulho, soberba é aquele que se mostra acima dos outros, despreza os outros e os trata com desprezo. Presunção, pessoas que querem tirar proveito de tudo. Invenção de males, aquele que projeta e inventa destruir a vida dos outros. Desobediência aos pais, pessoas que não respeitam pais, são rebeldes, são pessoas insubmissas, pessoas amaldiçoadas que morrem prematuramente. A palavra do Senhor diz insensatez, pessoas que não têm direção, pessoas que não têm sabedoria, pessoas que não têm direcionamento, pessoa pérfida. O que é uma pessoa pérfida? É uma pessoa infiel nos acordos, pessoas infiéis nos contratos, infiéis na palavra. Eles falam uma coisa e eles vivem outra. Se você faz um negócio com ele, ele dá a palavra, mas na hora da questão mesmo, ele sai fora, ele não honra aquilo que ele fala. É uma pessoa pérfida, é uma pessoa infiel, sem afeição natural, é uma pessoa que não tem amor no coração, sem misericórdia, é cheio de amargura, ressentimento, ódio. E nós estamos aqui falando sobre a ira de Deus, o Deus que fica irado, e por causa da ira, há um Deus que é desprezado, as suas verdades desprezadas, as suas obras desprezadas. Pessoas trocam Deus por qualquer idolatria, Deus os entrega, Deus tira a mão, o diabo aproveita a situação, coloca suas patas e faz do ser humano, o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, agora é transformado na imagem e semelhança do diabo. Pessoas que estão brincando com Deus, Deus os entrega à religiosidade. É por isso que tem muita gente na igreja que continua no adultério, continua indo para motel, pessoas continuam na masturbação, na impureza, na promiscuidade, na internet, no vazio, ministério fraco, não é frutífero para o Senhor. Pessoas foram rejeitadas porque brincaram com Deus. A ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. Aí você fala assim, poxa vida, pastor, eu ouvi uma mensagem do amor de Jesus, e o senhor fala sobre a ira de Jesus? É porque a ira de Deus é um atributo que você precisa conhecer. Conhecer para que haja temor no seu coração, e para que você possa entender o que está acontecendo nesse mundo. Pessoas dessa questão aí, do homossexualismo, injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, astúcia, malignidade, difamação, ódio, insolência, soberba, presunção, desobediência, insensatez, infidelidade, sem amor, amargura, ódio, ressentimento,
religiosidade. É uma das coisas que o diabo coloca, religiosidade. É a pessoa estar na igreja sem vida, sem novo nascimento, sem unção, sem alegria, sem vitória. Uma pessoa completamente derrotada pelo diabo, sem testemunho, sem brilho, sem caráter. Mas uma coisa eu quero dizer que nessa noite, a palavra do Senhor nos ensina, meus amados, Jesus é o único remédio. Jesus é o único remédio. Jesus é a única solução. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus resolve a vida. Quem entrega a vida para Jesus, a mão de Deus volta sobre a cabeça, a ira de Deus vai embora e vem a bênção, a graça, a salvação, a libertação, a cura, o remédio. Tudo que você precisa está em Jesus Cristo. O que Deus está dizendo para nós aqui é o seguinte: você não pode rejeitar Deus, você não pode desprezar a sua palavra, você não pode desprezar a sua presença, você não pode trocá-lo por nada nessa vida. Você precisa entregar a sua vida 100% a Jesus, 100% Deus, entregar de todo o coração, se arrepender, mudar de vida. O que é arrependimento? Arrependimento envolve 5 coisas. Primeira coisa, envolvimento. Arrependimento é quando você peca, você se entristece, há uma tristeza profunda no coração. Segunda coisa, é que você, quando é entristecido pelo Espírito Santo, que te convenceu do pecado, você confessa aquele pecado. Então você se entristece pelo pecado, você confessa o pecado. Terceiro, você abandona o pecado. Você foge da aparência do mal, você consagra a sua vida, você leva Deus a sério, isso é arrependimento. Você não aceita nem a aparência do mal, você consagra a sua vida, você é uma pessoa transformada por Jesus, você se arrependeu. Jesus veio para que chegasse arrependimento ao seu coração, para que a ira de Deus fosse aplacada na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Existe a ira de Deus, mas a graça de Jesus veio em Cristo. A graça do Senhor se manifestou na cruz. É por isso que Jesus é o único remédio. Jesus é a única solução. Quem aceita está salvo. Quem aceita está liberto, curado. Quem aceita resolveu sua vida. As demais coisas serão acrescentadas. É nova criatura, tudo se fez novo. O maligno não lhe toca, aquele que habita nele é mais forte do que tudo. Por isso que é importante nós falarmos que existe a ira de Deus, mas existe a graça que aplaca a ira do Senhor, quando há fé salvadora, quando há uma entrega genuína a Cristo, quando nós confiamos nele para a salvação, quando nós nos arrependemos, quando nós nos entristecemos, quando nós confessamos, quando nós abandonamos, quando nós fugimos do pecado. E quinto lugar, quando nós tomamos pavor do pecado. Nós temos nojo do pecado, isso é arrependimento. A gente foge da internet, da pornografia, a gente foge de tudo aquilo que não glorifica Deus. A gente começa a observar aquilo que glorifica Deus com os olhos, com os ouvidos, com a boca, com o coração, com os sentimentos, tudo que o nosso tempo, nós consagramos a Deus a nossa vida num todo, até a nossa vestimenta é diferente, o nosso palavreado é diferente, nosso pensamento, a nossa conduta, a nossa vida, nós nos tornamos uma referência positiva, exemplo de vida para as pessoas, luz do mundo, sal da terra, resposta de oração, mão de Jesus para abençoar, resposta de Deus, boca de Deus, solução de Deus para o homem caído, prostrado, arruinado, amaldiçoado, e você se torna instrumento de Deus para a salvação daquele que crê, para sair da ira de Deus. Só existe um remédio para aplacar a ira de Deus: Jesus, o sangue do Cordeiro derramado na cruz. E as pessoas precisam entregar a vida para Jesus de coração, de todo o coração, para receber a bênção completa. Mas quando a pessoa rejeita Jesus, quando a pessoa rejeita Cristo, a sua palavra, a sua presença, a sua graça, eles estão rejeitando a vida, estão aceitando Satanás, o inferno. Quando nós dizemos sim para alguma coisa, dizemos não para outra. Quando falamos sim para Jesus, é não para o diabo. Quando falamos não para Jesus, é sim para o diabo. E a minha oração nessa noite é que a ira de Deus seja aplacada na vida de qualquer pessoa que está aqui nessa noite.
para que haja um arrependimento, para que haja fé salvadora, para que haja reconhecimento, que você repreenda a idolatria, que você possa repreender, em nome do Senhor Jesus, todo desprezo à palavra de Deus, à obra de Deus, à presença do Senhor, em nome de Jesus, e que você se torne um instrumento de justiça aqui na terra, para que as pessoas se aproximem de Deus, e recebam aquilo que Deus pode dar, em nome de Jesus. Eu quero terminar essa mensagem com uma ilustração, que Deus falou muito comigo. Vamos imaginar que nós temos aqui um edifício de 20 andares, estamos na Avenida Afonso Pena, ali tem um cabo de aço, atravessando de um lado para o outro, e naquela Avenida Afonso Pena, 2 prédios, 20 andares, um cabo de aço, uma pessoa pega uma bicicleta, tira os pneus, e ele começa a atravessar para um lado e para o outro, equilibrista, aquele homem é muito forte, muito treinado, ele vai e coloca ali 100 quilos, 2 sacos de cimento, na garupa da bicicleta, atravessa para lá e para cá, o trânsito para, as pessoas olham, as pessoas ficam olhando o que aquele moço fez, e quando aquele equilibrista viu a multidão, ele desce, e ele faz 2 perguntas para aquela multidão. A primeira pergunta, ele fala o seguinte: quem acredita que eu posso colocar uma pessoa na minha garupa da bicicleta, subir lá naquele edifício, e atravessar de um lado para o outro? Quem acredita? Levanta a mão. Muita gente levantou a mão e falou: nós acreditamos, é isso que nós, você é uma pessoa fantástica, nós vimos você carregar ali 100 quilos na garupa, a maioria aqui pesa menos de 100 quilos, pelo menos lá, né? O pessoal pesava menos de 100 quilos. Aí ele falou o seguinte: quem acredita? A maioria levantou a mão e disse: nós acreditamos. Ele falou o seguinte: eu quero um voluntário agora, quem vai? Até hoje está procurando voluntário, irmãos. Ninguém quis montar na garupa da bicicleta dele. Eu quero dizer para vocês uma coisa: o que aplaca a ira de Deus na vida de uma pessoa, o que transforma uma pessoa em filho de Deus, é a fé salvadora. A fé salvadora é você montar na garupa da bicicleta e falar: Jesus, me conduz aonde o Senhor quiser, pega o volante da minha vida e conduz de acordo com o teu coração, faz o que o Senhor quiser de mim, Jesus. É isso que Deus quer que você faça nessa noite.